Olha o esporte aí, eu sou o Rafael Turati, eu tô aqui no Rio Atibaia, porque hoje o tema é a canoagem. E como sempre, a gente começa com algumas curiosidades, vamos conferir. O canoísta Isaquias Queiroz se coloca ao lado de Robert Scheidt e Torben Grael na segunda colocação na lista de atletas brasileiros com mais medalhas olímpicas, com 5 conquistas. O baiano subiu 3 vezes ao pódio na Rio 2016, com 2 pratas e 1 bronze. Em Tóquio 2020, ele conquistou a 4ª medalha e obteve o tão sonhado ouro. E em Paris 2024, conquistou mais uma medalha de prata, chegando a 5 pódios. E para falar mais sobre esse esporte, eu estou aqui com o Alexandre Campelo, ele que é instrutor guia de canoagem há 5 anos e é um dos integrantes do Capivara Canoagem aqui de Campinas. Ô Xande, a canoagem, né, a gente sabe que está ligada aos primórdios da humanidade, né? Oi Rafa, sim, a canoagem a gente tem histórico aí de os nossos antepassados aí sempre estiveram no rio, descendo o rio de bambu, toco, né? Tem alguns fundadores aí que criaram seus próprios caiaques, até como referência os clubes de futebol do passado, né? Todos Flamengo, Remo, Corinthians, todos eles tinham características de remada também, então a gente vem trazendo esse histórico do passado, sim. Pode-se dizer que o pai da canoagem é o Rob Roy? Como que é isso? O Rob Roy, a gente ouve falar um pouco dele às vezes, que é um cara, um gringo, né, da Europa, que ele era um dos desbravadores aí, né, fez seu próprio caiaque, foi um dos primeiros que fez seus próprios caiaques e deu origem a várias pessoas que depois disso começaram a fazer seus próprios caiaques, remos, então ele arrasta essa característica aí de fundador aí do seu próprio caiaque, né. Antigamente os caiaques eram feitos de troncos, de madeira e hoje em dia não é mais bem assim, né, Xande? Com a tecnologia, né, pessoal, todo o material foi inovado, né, nós temos equipamentos hoje de alta qualidade, né, e para todos os tipos, para todos os gostos, para todos os posicionamentos, Rafa. Então o que é a canoagem, o que é esse esporte fascinante? Eu poderia responder um monte de coisa, que é canoagem, né? Uma pergunta bem eclética, mas eu acho que a canoagem, de forma geral, é um esporte que traz contato com a natureza, ela equilibra a mente, o corpo, né? Faz com que você trabalhe o corpo todo, né? Tem pessoas que acham que a canoagem é somente o braço, mas não é o corpo todo, né? E a gente aqui desenvolve essas características, esses atributos para que a pessoa saia daqui com uma capacidade de remada melhor do que ela chegou. E é um esporte que a canoagem pode ser praticada, né, tanto em rios, lagos ou até no mar, né? Exato. Rios, mares, lagoas, né? A canoagem ela é possível praticar em todos os lugares, né? O que difere de fato é o tipo de embarcação que você vai usar, é o posicionamento, né? É entender que cada natureza, cada ambiente tem a sua leitura de rio, né? Quando a gente fala correnteza, né? Às vezes a gente viu falar do mar que as correntezas do mar puxam para dentro do mar, as correntezas do rio puxam para as laterais. Então toda essa característica é possível de remada, mas cada um tem a sua particularidade, digamos assim. E na canoagem, né, pode-se usar tanto a canoa quanto o caiaque? Canoa, caiaque, tem gente que usa barcos de madeira mais antigos, ou até mesmo os barcos de fibra, né? Então sim, é possível sim, Rafa. Qual que é a diferença, né, de remar uma canoa para remar um caiaque? É o posicionamento? Como que é a posição? Basicamente a canoa tem alguns tipos de canoas, né? Canoas havaianas, por exemplo, uma quantidade maior de pessoas estão na mesma embarcação, né, onde você fica de um lado único, o remo é uma única pá, então a pessoa rema exclusivamente de um lado, né? Então isso é um pouco mais característico das canoas, que aí você tem uma postura um pouco mais alta, né? Às vezes a gente vê nossos campeões Isaquias com o pé lá na frente, ele já está num caiaque um pouco diferente, às vezes é um caiaque oceânico ali, mas ele posiciona o pé para fazer a remada, mas sempre de um lado. Às vezes ele até troca, mas é uma pá única, né? Diferente da canoagem, que nós temos os remos com pá dupla, né? Onde você rema esquerda e direita para ter sempre esse equilíbrio. E é possível competir em caiaques individualmente, em dupla e até em quartetos, né? Sim, hoje a gente fica bem feliz porque até nas Olimpíadas, nos últimos anos, né, foram anexados novas modalidades de canoagem, né? Aí a gente tem extremo, slalom, né, de velocidade, e pode sim em equipe, sozinhos, e tem bastante opções aí para quem quer se aventurar aí tentando tirar alguma medalha, por exemplo, aqui no Brasil. Você falou das modalidades, né, das categorias. Existem várias, né? Quais são as diferenças delas? Você falou do slalom, da velocidade, né? Tem também a de turismo, né? Qual que é a diferença
de uma para outra? Aqui no nosso forte, na Capivara, nós fazemos as canoagens de turismo, tá bom, Rafael? A gente tem esses caiaques que são abertos, né, onde a pessoa fica sentada no caiaque, mas ela fica mais segura porque ela não está presa no caiaque. Talvez lá no fundo a gente tenha alguns exemplos ali. O PH lá está remando, é um caiaque fechado, né? É um caiaque onde ele rema extremo, né? Então ele fica com o caiaque preso ao corpo, na cintura, usando um saiote, né? Então se trabalha muito mais o quadril nesse tipo de modalidade, mas no caiaque aberto, onde o turismo, a pessoa fica mais solta, mas ela tem que estar totalmente preso com o pé. Enfim, são aspectos diferentes da remada, usando o corpo de uma forma diferente também. Nas Olimpíadas a gente tem sualo, a gente tem a velocidade, a gente tem o extremo, como eu comentei, e todos eles basicamente são para descer as corredeiras, fazer o contorno entre os obstáculos, e aí considera-se tempo, considera se você está sozinho, considera se você está com mais pessoas, e aí eu posso dizer que o Brasil tem levado e representado com muito êxito. E quais são os principais fundamentos da canoagem? Tem um jeito certo, específico de remar? Como que é? Eu vou dar um brief ali, que é um pequeno resumo ali de como se posicionar dentro do caiaque, como segurar um remo, como não deixar o tronco, a lombar se perder ali no caminho para que evite dores, lesões, né? Mas sim, Rafa, tem todo um posicionamento correto e como remar, como se posicionar, e é exatamente isso. Pessoal, como o Xande citou, antes de entrar no rio sempre tem as instruções, então vamos ouvir. Vamos lá, Rafa. Primeiro a gente entra no caiaque, tá bom? A gente tem que entender que no caiaque tem alguns fincas-pés, que a gente chama eles de para fincar o pé mesmo, tá? O objetivo é esse mesmo. Não é legal que esteja totalmente solto aqui, porque senão você vai escorregar para dentro do caiaque. E não é legal que esteja totalmente dobrados as pernas, né? Então você vai encontrar o meio termo, onde esteja firmado, a coluna, postura correta, né? Esticada. Eu falo bastante que a remada, eu vou fazer um movimento, Rafa, cuidado que eu posso bater em você, mas a gente coloca o remo na cabeça, abre os braços, fecha 90 graus, olha para o remo, vira pá, essa é a minha remada, pelo meu tamanho. Cada um vai ter a sua remada, mas é assim que se encontra. Então eu estou com o pé firme, eu estou com a minha postura preservada, não estou dobrado, estou aqui. E aí a minha remada, a gente fala que o braço que está em cima ele vai empurrar. Muita gente acha que a remada é só esse braço que puxa, e não é. É uma combinação, ó. Eu faço um conjunto de remadas. E aí é só o braço? Não, não é só o braço. O corpo entra junto, ó. E se eu não parar, eu vou cair na água. Depois dessas instruções, então, bora pra água. Fala galera, agora eu tô aqui com o Rafael Falsetti, mais conhecido como PH. PH, há 8 anos você entrou no mundo da canoagem, como que foi isso? Exatamente, eu comecei a remar em 2016, sempre tive vontade, sempre admirei, sempre pesquisei a respeito, até que eu tive a oportunidade de comprar um caiaque e eu comecei a remar aqui mesmo no Rio Atibaia, no caso lá em Sousas. E depois sua vida mudou, como que foi? Com certeza, eu fiz uma série de adaptações na minha vida em prol da canoagem, como fazer uma dieta mais específica, exercícios mais específicos, ter uma regularidade nos treinos, isso me ajudou muito. E hoje, qual categoria da canoagem que você pratica? Hoje eu pratico o caiaque extremo, porém eu comecei no caiaque turismo, que são esses caiaques que nós temos aqui, que nós vamos apresentar, né? Então eu comecei como algo mais para conhecer o rio, para ter um contato com a natureza, algo mais tranquilo. A coisa começou a evoluir e eu comecei a ter o interesse em descer corredeira, né? Descer corredeira, cachoeira, que é similar ao que a gente faz no rafting, porém com o caiaque. E para você, o que é o mais legal da canoagem? Contato da natureza, com certeza. A questão de fluir com o rio, né? Quando nós estamos fazendo uma descida, a gente está fluindo junto com o fluxo. O contato da natureza, novamente, eu sempre reforço isso, é o que mais me chama a atenção nesse esporte. Pessoal, se o PH há 9 anos entrou para o mundo da canoagem, o Evandro, que está aqui do meu lado, entrou há pouco tempo. Como que foi isso, Evandro? Por que você entrou para esse mundo da canoagem? Bom, entrei para o mundo da canoagem, primeiramente por ter esse privilégio de morar praticamente aqui na beira do rio, né?
Então eu quis explorar também ao máximo que eu pudesse, me desconectar daquela loucura, daquele caos que é o dia a dia na cidade, e tive a oportunidade, graças a Deus, de estar podendo desfrutar desse esporte. Entrei na canoagem através de um acampamento que nós fomos fazer em Socorro. Esse acampamento em Socorro, ele nos proporcionou também uma vista com fundo para o rio, e lá é um lugar onde o esporte já é muito forte, né? Eu tive a oportunidade e fiquei apaixonado pelo esporte, e assim tenho seguido, sem planos de me desvincular, e somente cada vez mais mergulhar de cabeça. A paixão foi tanta que hoje em dia você vive da canoagem, você é guia instrutor de canoagem, é isso? Isso, sou instrutor de canoagem aqui no Capivara, né? E a gente tem alguns projetos também, que são os projetos de limpezas do rio, o projeto sendo os olhos de cegos, enfim, deficientes visuais, né? E a gente tem esses projetos sociais aí. E para você, o que é o mais legal assim da canoagem, né? De ter esse contato com a natureza, da questão da saúde, do esporte? Bom, primeiramente tá vendo o rio de outros olhos, não só como um espectador que chega na beira do rio, tá desfrutando realmente desses braços que proporcionam o rio, enfim, é um sentimento assim sem igual.